pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Lei 057, que é a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará, e nós vamos estudar hoje um assunto muito importante, que é justamente a destituição do Procurador-Geral de Justiça. Nós vimos agora, nós estávamos estudando o processo de escolha, nomeação e posse do Procurador-Geral de Justiça. Então a gente vai começar a estudar agora a partir do artigo 13, pessoal, da lei, tá? Nós vamos estudar a partir do artigo 13 da Lei 057. Deixa eu te falar uma coisa importante. Eu queria que você clicasse no link aqui embaixo e fizesse o download do material que eu fiz para fazer esses slides aqui, ó. São basicamente 11 slides que você precisa saber. Isso é muito importante, pessoal, que o seu estudo ganhe esse contorno, porque olha só, o mais importante é que você consiga revisar o assunto nesses slides, porque são 74 artigos que vai cair na tua prova. Imagina você conseguindo revisar 74 artigos em basicamente 1 hora, 30 minutos. Então, quer dizer, isso vai ser muito interessante porque você otimiza o seu estudo. Você acaba dando uma celeridade ao seu estudo. É isso que vai fazer a diferença. Então, se você fizer os seus materiais, os seus mapas mentais, os seus organogramas, os seus fluxogramas, isso vai dar uma grande velocidade ao seu estudo. Por isso que no Fórmula Aprovação, que é um produto que eu ensino técnicas para você acelerar o seu estudo, estudar de uma forma muito mais rápida. E essa é uma das técnicas. Imagina, por exemplo, os 74 artigos, basicamente, que eles estejam em 12 slides, em 12 mapas mentais, em 12 fluxogramas, organogramas e assim sucessivamente. Então é isso daqui que você precisa ter anotado, esses mapas mentais, porque você só vai revisando o próximo da sua prova. O aluno que não revisa, pessoal, ele não consegue a sua aprovação, porque ele esquece. Chega na hora da prova, ele esquece o assunto, então não adianta. Então vamos lá, gente. As hipóteses. Quais são as hipóteses de cabimento para a destituição do Procurador-Geral de Justiça? Nós temos basicamente 3 hipóteses que o artigo 13 ele vai prever. Abuso de poder, tá ok? Então, o abuso de poder, vocês sabem que o Procurador-Geral, como chefe da instituição, ele tem um poder, um grande poder. Agora, ele não pode abusar desse poder. Então, nós vamos ver nas próximas aulas quais são as atribuições do Procurador-Geral. Então, ele pode, por exemplo, designar membros para atuar. Ele pode, por exemplo, criar cargos, novos cargos. Então ele não pode agir de forma desarrazoada e ilegal. Ele não pode abusar do poder que ele tem. Ele tem um poder que ele pode ir até um determinado momento, até um determinado limite. Ele abusa, ele vai além. Então isso é abuso de poder. Então se ele praticar algum ato com abuso, ele pode ser destituído do cargo. Uma outra hipótese que também ele pode ser destituído do cargo é se a conduta dele for incompatível. Quer ver uma conduta incompatível? Por exemplo, vamos imaginar que nós tenhamos um procurador-geral que seja empresário. Ser empresário, pessoal, não é compatível a conduta do procurador-geral com o cargo de empresário, com a função de empresário da iniciativa privada. Então isso não pode, é uma conduta incompatível que pode redundar, pode ensejar na destituição do Procurador-Geral de Justiça. Uma outra hipótese, pessoal, é a omissão. Então, o Procurador-Geral de Justiça, ele tem o dever legal de agir. Ele deve, como chefe da instituição, do Ministério Público, que defende a ordem jurídica, o regime democrático, é uma instituição permanente, essencial à justiça. O Ministério Público é o advogado da sociedade, ele que fiscaliza a segurança, ele que fiscaliza o transporte, saúde, enfim, os mais diversos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, o promotor, o procurador de justiça, okay, que hierarquicamente, administrativamente estão vinculados aos programas do Procurador-Geral, que é o chefe da instituição, o Procurador-Geral não pode se omitir na sua tarefa constitucional. Se ele se omitir, isso revela uma grave violação dos deveres do cargo, a omissão dele, e ele pode ser destituído. É isso que vai dizer o artigo 13º, abuso de poder, conduta incompatível ou omissão. Aqui no artigo 14, pessoal, nós vamos ver a iniciativa. De quem é a iniciativa para
deflagrar o processo de destituição. Primeiro momento que há um processo propriamente dito, há um requerimento que vai ser feito acusando o procurador-geral de alguma dessas hipóteses aqui, tá? Vai ter um requerimento. Esse requerimento, essa denúncia, essa representação, ela tem que ser, para que seja dado início, aprovado pela maioria absoluta dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça, tá ok? Pessoal, toda vez que você ouvir esta palavra, maioria absoluta, o que é maioria absoluta? É metade mais um dos membros, do total de membros daquela determinada corte. Então vamos imaginar que no Colégio de Procuradores de Justiça ele seja composto por 30 membros. Metade mais um vai dar 16. Isso que é o quórum de maioria absoluta. Então, para que seja dado início ao processo de destituição do Procurador-Geral de Justiça, é necessário que tenha um quórum aprovando o início de maioria absoluta do Colégio de Procuradores de Justiça. Tá ok? Esse requerimento ele tem que ser feito mediante petição protocolizada e escrita com provas. Então vamos dar o exemplo aqui. Se alguém acusa o procurador-geral de ser empresário, ele tem que juntar provas. Qual seria a prova fundamental aí? Claro que existem os meios de provas que são lícitos, é esse que cabe, os ilícitos não cabem. O que cabe são as provas lícitas. As provas ilícitas, elas não cabem, obviamente. Inclusive, isso está lá no Código de Processo Civil. Nós temos as provas, que elas são provas previstas no próprio Código de Processo Civil, e existem aquelas provas que não estão ali previstas diretamente, mas cabem também. Tá? Elas devem ser lícitas, elas não podem ser provas ilícitas. Qual seria um exemplo de uma prova ilícita? Por exemplo, uma interceptação ilegal, telefônica ilegal, que vai retirar uma prova que comprometa aí o procurador-geral. Isso não pode, pessoal. Interceptação não pode. Só pode no caso que ela seja autorizada judicialmente, tá bom? Mas aqui tem que haver uma petição com provas. E para que seja aprovado o processo de destituição do Procurador-Geral de Justiça, já o quórum é de 2/3 do Colégio de Procuradores de Justiça. Então pega o Colégio de Procuradores de Justiça, são 30 membros, então 2/3 é que vai dizer qual é o quórum para a aprovação do processo que vai destituir. Existe um momento que é para abertura e existe um outro quórum para deliberar a aprovação desse processo, tá ok? São 2 momentos aqui. Depois, pessoal, em 72 horas vai ser designado um relator. Tá? Claro que nesse processo, onde se forma o contraditório, tem que ser designado um relator para conduzir. E essa sessão de sorteio do relator no prazo de 72 horas, essa sessão extraordinária que vai designar o relator, é uma sessão conduzida pelo procurador de justiça mais antigo da carreira que se fizer presente. Então, o procurador de justiça mais antigo da carreira que se fizer presente, é ele que vai conduzir essa sessão, tá ok? Para a escolha do relator. Escolhido o relator no prazo de 72 horas, esse relator vai fazer o quê? Notificar o Procurador-Geral de Justiça, tá ok? Que tem o prazo, pessoal, de 10 dias para apresentar uma contestação. Aqui o Procurador-Geral de Justiça ele pode refutar todas as denúncias que pesam contra ele, inclusive apresentando provas. Aqui, propriamente dito, se inicia o contraditório, pessoal. O que é o contraditório? É participação, mas poder de influência. É participar, mas poder influenciar a decisão daquele que vai julgar. Isso que é o contraditório, tá ok? Então, formou-se o contraditório aqui, conforme prevê o artigo 14, parágrafo 3º, o Procurador-Geral tem um prazo de 10 dias para apresentar a contestação. O próximo passo aqui, pessoal, é o julgamento. Esse julgamento que ocorre no Colégio de Procuradores de Justiça é uma sessão extraordinária e exclusiva, única e exclusivamente para esse fim. Tá ok? Que fim, pessoal? Do julgamento do Procurador-Geral que estão imputando a ele alguma dessas hipóteses aqui. Ok? Claro que é permitida nesse julgamento a sustentação oral no prazo de 15 minutos. O Procurador-Geral pode fazer uma sustentação oral, alegando ali oralmente todos os motivos pelo qual ele entende que não procede a acusação. Depois disso, o relator profere o voto
O relator que foi designado, ele profere o voto. Depois de proferido o voto, o que vai acontecer? O presidente do colégio de procuradores vai colocar em votação perante o colégio. Cada procurador vota de forma secreta, em escrutínio secreto. Essa decisão aqui, pessoal, desse julgamento, pode ter dois caminhos. Pode ser rejeitado, se for rejeitado vai ocorrer o arquivamento, ou pode ser aprovado. Se for aprovado, tá ok? Tem que enviar essa decisão para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará no prazo de 48 horas. Por isso que a gente diz que o processo de destituição do Procurador-Geral de Justiça é um processo complexo. É um processo complexo, porque tem participação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Após esse envio, no prazo de 48 horas, o Procurador-Geral de Justiça ele é afastado do cargo. E neste momento, depois de afastado do cargo, a ALEPA tem um prazo de 90 dias para se manifestar sobre a destituição do Procurador-Geral de Justiça. Tem um prazo de 90 dias para se manifestar. Se a Assembleia Legislativa do Estado do Pará não se manifestar no prazo de 90 dias, cessará o afastamento provisório do Procurador-Geral. Ele retorna ao cargo. Tá ok? Se não deliberar no prazo de 90 dias, cessa o afastamento do cargo provisoriamente do Procurador-Geral e ele volta para o cargo. Mas falta a ALEPA deliberar. A ALEPA tem que deliberar em 90 dias, dentro do prazo de 90 dias ou depois do prazo de 90 dias. O fato é que ela tem que deliberar. E essa deliberação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, esta deliberação é num quórum de maioria absoluta, tá? Esse quórum de maioria absoluta, que é a metade dos membros, metade mais um dos membros da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Esse é um quórum de maioria absoluta, total dos membros, dos deputados, tá ok? E nesse momento a ALEPA pode ter dois caminhos, ou ela confirma, se ela confirmar a destituição, que foi decidida pelo Colégio de Procuradores de Justiça, o procurador mais antigo do Colégio de Procuradores de Justiça vai ser comunicado. Se ela não confirmar a destituição, o Procurador-Geral de Justiça retorna imediatamente ao cargo. Tranquilo, pessoal? Então nós vimos aqui o processo, o fluxograma, são basicamente 11 quadrinhos, onde explica, você clica no link aqui embaixo e faz o download do seu material, para você ficar fazendo uma revisão. Então são basicamente 11 momentos que você tem que entender, que você tem que praticamente saber e ficar revisando isso com relação ao processo de destituição do Procurador-Geral de Justiça. Tranquilo? Beleza? Então é isso que a gente tinha para falar por hoje. Até a próxima aula, a gente continua aí estudando a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. Um grande abraço.